Lucas 8:40. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, pois todos o estavam esperando. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, lhe rogou e prostou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que chegou e prostou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à beira da morte. E indo ele, apertava a multidão. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara com os médicos tudo que tinha, mas ninguém pudera curá-la. Chegando por detrás dele, tocou na borda da sua roupa, e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: quem tocou em mim? E negando-o todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem tocou em mim? Disse Jesus: alguém tocou em mim, senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo, porque havia tocado nele, como logo fora curada. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente, e ela será curada. Chegando a casa, ninguém deixou entrar exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. O seu espírito voltou e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Uau, glória a Deus. Não queremos estender tanto a noite, mas gostaria de concluir essa noite junto com os irmãos diante do Senhor. Uma noite tão significativa para nós, para a igreja, porque momentos como esse, para a igreja, é como se fosse batismos de continuidade. Como se fora batismos de continuidade, porque é a igreja se restabelecendo nas suas colunas, nas suas estruturas pessoais. Não é quando aumenta o templo, não é quando a gente reestrutura paredes. Todas essas coisas, quando elas acontecem para abrigar um desenvolvimento, um crescimento verdadeiro da igreja, então ela é maravilhoso, porque o verdadeiro crescimento, o verdadeiro desenvolvimento da igreja está quando homens e mulheres se dispõem e se tornam colunas da igreja. Diáconos, pastores se tornam colunas da igreja, são colunas da igreja. Quando o apóstolo Paulo, ele se refere à igreja como templo, ele está falando aos judeus, porque judeus eles tinham uma mentalidade de templo. Quando o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, fala da igreja, usando a alegoria do corpo, ele estava falando aos gregos que na ocasião estavam descobrindo a anatomia humana. Então Paulo alegoricamente conversava com um com o outro. Mas mesmo que você pense numa igreja templo, você vai pensar nela e vai saber que templo ele tem as suas colunas. E quando você pensa em igreja corpo, você vai ver também que corpo ele tem os seus órgãos vitais. E todos nós na mesa de Cristo temos a mesma importância, o mesmo significado, mas dependendo da funcionalidade, você ganha uma importância diferenciada.
Não sei se você já ouviu dizer biblicamente que o homem é o cabeça da casa, que o homem é o governo de lá. Ok, tudo isso é uma grande verdade. Mas quando um casal tem um bebê que está mamando e ele chora às 3 horas da manhã, cadê a importância do cabeça? Cadê a importância? Se ele não atrapalhar, já está bom. Porque ali não tem ninguém mais importante que a mãe. Isso não anula tudo que a Bíblia fala sobre a hierarquia familiar, mas por causa da funcionalidade dela, naquele momento, ela ocupa uma importância diferenciada. E quando a gente fala de diáconos e presbíteros da igreja, isso não os torna melhor do que ninguém, mas na sua funcionalidade, eles têm uma importância e significado diferenciado. São as colunas do templo, igreja, e são os órgãos vitais da igreja, do corpo, igreja. E eu não sei, gente, vocês me ajudem, senão eu não consigo pregar. E eu não sei se você já percebeu ou já ouviu falar sobre um coma, como um corpo entra num coma. Eu não sou médico e estou longe, ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, não estudei, já estou arrependido, dei um rumo diferente para minhas filhas, para as nossas filhas. Mas então, se eu falar aqui de maneira grosseira, não fique bravo. Só estou passando um conhecimento que tive a esse respeito, de um irmão, aliás, é o meu grande amigo, pastor Jacques. Pastor Jacques, nós temos uma amizade muito grande, e uma amizade também muito engraçada, porque ele estudou muito, eu não estudei nada. Ele é todo intelectual, e eu assisto o Chaves, e o Chapolin Colorado, então é muito engraçado. Ele manda as piadas para mim, eu nunca acho graça, eu mando para ele também, não acho. É um milagre nós sermos tão amigos. E ele falou para mim que uma pessoa, quando ela entra em coma, é porque quando um órgão vital, ele está para falecer, todo o corpo desiste de viver e entra em modo stand-by. Sabe aquela televisão que ela está ligada, mas não está ligada? Eles ficam com o mínimo de energia para sobreviver, para que toda a energia possa dar um suporte para aquele órgão vital, porque todo o corpo reconhece que se um órgão vital morre, todo o corpo vai morrer. Por isso, uma das maiores obras de restauração do nosso tempo como igreja é a restauração da importância, do significado dos presbíteros e os diáconos da igreja. Os homens e mulheres que Deus estabeleceu um selo de uma entrega e um compromisso diferenciado. Não se trata da igreja começar a dar importância, não, mas deles, cada diácono, cada presbítero, ocupar de fato, de verdade, esse lugar de importância no Espírito que a igreja vai reconhecendo. E nós estamos num momento muito significativo. Por quê? Porque Deus está dando um reset no mundo e não está sendo diferente na igreja. Talvez seja a primeira vez na história que a gente esteja vivendo um calendário mundial, global, que colocou todo mundo no mesmo lugar. Eu não sei aqui se você conhece alguma coisa de corrida de carro, mas existe um momento nessas corridas de carro, Fórmula 1 e outros, que quando acontece algum acidente grave, o safety car entra na pista, e todos os carros têm que andar bem devagarzinho, um encosta no outro. Quem estava muito adiantado já não está mais, quem estava muito atrasado já não está mais. Por quê? Porque foi exatamente o que Deus fez nessa pandemia. O safety car entrou na pista, colocou tudo no mesmo lugar, e quando isso abrir, vai definir como você se comportou nesse tempo, para largar na frente ou não. A verdade é que existe também, dentro desse momento, um portal de aceleração, um portal de 1/10 hora, um portal de aceleração. E, sabe, você já ouviu falar em Apocalipse, quando fala, também a Bíblia, ela traz essa orientação,
de que o sujo vai se sujar mais e o limpo vai se limpar mais. Isso sempre aconteceu, mas agora existe um portal de aceleração muito forte acontecendo. Tinha gente na igreja que mentia pouco, está mentindo muito. Tinha político que enganava, está enganando muito. Tinha gente que roubava, está roubando muito. Mas tinha gente que estava num processo de santificação, também está se santificando ainda mais e se consertando ainda mais. Por quê? Porque Deus criou uma janela de aceleração. Tem gente que está sendo muito abençoado e gente não tanto. E como que eu faço para acelerar? Não, você não tem que acelerar. Eu não tenho que acelerar. Eu tenho que vir para o lugar do portal que Deus já está acelerando. Porque Ele deu um reset na igreja. Deus, Ele estabeleceu uma parada, uma freada na movimentação do lado de fora para reorganizar as famílias do lado de dentro. E na igreja, dos reposicionamentos, uma das reconfiguração a ser feita é exatamente na postura dos homens e mulheres que assumem um selo, que aceitaram esse selo, que não necessariamente precisa estar debaixo de uma ordenação, como aconteceu aqui, e nós bem testemunhamos que esses irmãos já estão muito tempo vivendo nessa dinâmica. Só que há uma chave que está sendo mudada, porque Deus, Ele pode usar todo um cenário econômico, Ele pode usar todo um cenário político, seja o que for que esteja acontecendo na terra, mas os olhos de Deus ainda estão na sua igreja. Como nós já falamos outrora, nos dias que Moisés estava para nascer, o agito dentro do Egito, olha, ficou até parecido, o agito dentro do Egito era muito grande, muita gente morrendo, crianças morrendo, um rebuliço, faraó mandando matar crianças, também a opressão veio sobre o povo de Deus, que até então ganhava barro para fazer tijolo, e agora a opressão aumentou, nem barro para fazer o tijolo eles não ganhavam, eles tinham que buscar o barro, e também dar conta do tijolo no final do dia, havia um lockdown forte, uma opressão forte, e no meio daquele cenário caótico, o céu gritava dizendo: o libertador de Israel está nascendo, porque no meio do cenário caótico, Deus está fazendo gerar alguma coisa poderosa. Por isso o cenário caótico, ele trabalha muito mais para distrair o povo de Deus do que Deus está fazendo, do que propriamente oprimir o povo de Deus. E uma das reconfigurações a ser feita é na própria igreja. Deus está mexendo com seus filhos, Deus está mexendo com o seu povo. E nesses dias aqui, quando Jesus chegou na terra, Ele foi mudando alguma chave. A gente pode brigar com todos os políticos, mas nunca pode esquecer que quando Jesus pisou na terra, Ele pegou o chicote, Ele não foi no palácio de Herodes, Ele foi na igreja. Porque quando os filhos se alinham, a terra é abençoada. E nesse mesmo tempo, a Bíblia fala sobre o chefe da sinagoga. Era o chefe da sinagoga, era o maioral da sinagoga. Quando alguém queria aprender sobre as coisas de Deus em Jerusalém, tinha os sacerdotes da época, tinha os agentes de Deus na época, mas nós estamos falando aqui do que era o chefe, um dos maiorais, que ensinava a respeito de Deus, da sua palavra. Mas naqueles dias, o sacerdócio estava enfermo, e a casa desse homem é afetada, a casa desse homem adoece, a casa desse homem recebe um toque de morte, e ele tem que tomar uma atitude, ele tem que se desvencilhar de toda a reputação de ser chefe da sinagoga. Ele tem que se desvencilhar de toda a reputação de ser maioral na sinagoga. Ele tem que se desvencilhar de toda a reputação de ter um cargo, um título eclesiástico, e se render de fato e de verdade aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, visita minha casa, ela está enferma. E quando isso acontece, pasme, tinha toda uma multidão apertando Jesus, mas ele decidiu atender o pedido desse homem e dizer: sim, Jairo, eu vou na sua casa.
Se fosse para ir na sinagoga eu não ia, mas na sua casa eu vou. Porque eu quero mostrar para você que o começo de uma vida cristã não começa na sinagoga. O começo da vida cristã começa dentro de casa e se expressa na sinagoga. O problema não era a sinagoga. O problema era a ordem das coisas, as prioridades das coisas, que é o que o Senhor está buscando corrigir na igreja. E exatamente isso. Ele aceita o pedido desse homem. Imagina, agora Jairo caminha com Jesus, lado a lado, de braços dados. Jairo ainda na sua postura de maioral da sinagoga. Jairo ainda na sua postura. Sabe quantas pessoas dizendo: Jesus, vai na minha casa, meu pai está doente. Vai na minha casa, a minha mãe está doente, minha irmã está doente. Jairo assim: gente, vocês têm que entender uma coisa. Ele vai na casa do chefe da sinagoga. É que vocês não entenderam que aqui é de chefe para chefe, é de maioral para maioral. Vocês não entenderam nada. E de repente, nessa caminhada de ir para a casa de Jairo, acontece uma coisa inesperada. O que acontece? Uma mulher sofrendo uma hemorragia de 12 anos. 12 anos com uma hemorragia, um fluxo menstrual contínuo. Ela gastou todos os recursos que tinha com o médico. A Bíblia fala que ela tinha posses, mas gastou tudo. Eu fico imaginando que Jairo conhecia essa mulher. Ela já deveria ter pedido oração para Jairo. Ela já deveria ter ido na sinagoga. Mas ela vai aí e de repente ela entra no meio da multidão fazendo uma coisa que ela não podia fazer. Ela toca em Jesus e ela é curada na hora. Aí Jesus, de braços dados com Jairo, a multidão apertando, todo mundo indo para a casa de Jairo. De repente, Jesus para o culto e diz: gente, liga o som, baixa o som, para tudo aí. Alguém me tocou. Tinha que ser Pedro, reagiu imediatamente. E Pedro disse: Senhor, o senhor deve estar brincando. Um vuc-vuc desse, o senhor disse que alguém lhe tocou? Um aperto desse, Jesus não tinha segurança, não tinha nada. Ele disse: não, alguém me tocou, porque eu senti sair virtude. Eu sempre falo do poder dessa mulher. O poder que essa mulher teve de estar sozinha com Jesus no meio da multidão. Eu sempre digo, irmãos, a reunião que a gente chama de culto, a gente escolhe um lugar como esse para estar. São 4 paredes. Esse é o lugar que a gente escolheu para a reunião. O culto não acontece aqui. O culto acontece num lugar nas regiões celestiais. Por isso você pode entrar no templo e não entrar no culto. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não se alegrou quando ele entrou na casa do Senhor. Ele se alegrou quando o convite chegou. Então ele não começou a cultuar quando tocou o primeiro louvor. Não, por quê? Porque quando o coração é ativado, o culto já começou. E essa mulher estava sozinha com Jesus no meio da multidão. Assim como um momento como esse, você pode estar ouvindo uma palavra dessa, e de repente você já até me largou, porque Deus já pegou um gancho, já te levou para um lugar nele, e agora você já não é mais o pregador que está falando com você, é o Espírito que já te levou numa sala particular, só você e ele. E essa mulher tocou, e Jesus disse: uau, ela tocou. E quando Pedro tentou falar: Senhor, vamos para frente, está todo mundo lhe tocando aí, é um aperto. Eu imagino, já fiz essa referência aqui, não me importa fazer novamente. Eu imagino que Jesus proporcionou isso por causa de Jairo. Muita gente tocou nele e ficou curada. Mas Jesus estava trabalhando o coração do chefe da sinagoga. Porque Deus está trabalhando o coração dos homens e mulheres que têm um selo e um chamado. Está reposicionando muitos de nós. Quer tenha título, quer não tenha. Ele está reposicionando Jairo. E para Jairo foi tão difícil vivenciar aquele momento. Eu imagino que quando Jairo viu muitas pessoas tocando Jesus e sendo curada,
Ele se animou muito e se jogou aos pés de Jesus e pediu cura para a filha. E Jesus: não pode deixar que eu vou na sua casa. Ele disse: uau, pensa, imagina, as pessoas tocam nele e já são curadas. Agora ele vai entrar na minha casa e vai impor as mãos. Quanta alegria saber a certeza que a filha ia ser curada. Mas agora Jairo tem um choque. Irmãos, eu sei que isso não está escrito na Bíblia. Também não estou inventando. Eu só estou imaginando com você um cenário, uma hipótese de Jairo chamar Jesus no canto e dizer: Senhor, o Senhor não leva mal. E dizer: o Senhor tem certeza que o Senhor é o que diz ser filho de Deus, é o filho do Deus que eu prego na sinagoga mesmo? Ele disse: é, Jairo, mas é que estou preocupado, que a nossa teologia não está batendo aqui. Que eu ensinei uma vida toda na sinagoga que a mulher no fluxo de sangue, ela está vivendo um período de impureza. E nesse período ela está impura. Tudo que ela tocar fica impuro. E tudo que toca ela também fica impuro. E agora está estranho, porque essa mulher está 12 anos na impureza. E agora ela tocou no Senhor, e o Senhor vai tocar na minha filha. Eu estou inquieto com isso. E Ele está dizendo exatamente isso, Jairo. Eu quero que você entenda algumas coisas. Eu quero que você entenda a graça que eu vim trazer aqui. Porque se você opera na lei, Jairo, se o impuro tocar em alguém, esse alguém vai ficar impuro. Mas se tu entender o meu amor e a minha justiça, quando você tocar em alguém, quando você tocar no impuro, se o que o impuro tiver de impureza dentro dele for menor do que você tiver de pureza dentro de você, prevalece que o impuro é que é curado, e não você que fica impuro. Porque essa é a graça de entender que nós não trabalhamos pela impureza, mas para curá-la, para sará-la. E Jairo teve que esbarrar com uma realidade de sair de uma teologia que não sara, de uma teologia que não cura, de uma teologia que não restaura, de uma teologia que faz ele grande na sinagoga, mas não traz vida para dentro de casa. E agora Jesus entra na vida dele, vem para a vida de Jairo e diz: Jairo, eu nunca vou arrancar o seu status na sinagoga, mas eu quero que você tenha vida dentro da sua casa, e eu estou mexendo uma chave em você. Porque o Senhor está mexendo essa chave em toda a terra com a igreja. Uma igreja que ela tenha relevância. Porque qual é a igreja de hoje? Porque essa mulher, irmãos, ela representa a igreja. Essa mulher, ela representa a igreja, que está sangrando na rua, que está sangrando nas praças. Que a igreja hoje, de alguma maneira, ela sofre tanta vergonha. O testemunho da igreja na rua é um testemunho de doença, de uma igreja doente, de uma igreja enferma. E Jesus veio para corrigir isso. Corrigir o quê? Corrigir uma igreja que na sinagoga ela é maioral, na sinagoga ela é grande, mas na rua é vergonhosa, e dentro de casa tem morte. Agora quando Jesus chega, Ele disse: a partir de hoje, Jairo, você vai ser relevante na sinagoga, você vai ter testemunho fora de casa, e você vai ter vida dentro do lar. Porque quando Jesus chega, Ele muda a história da igreja. Quando Ele tem o acesso devido, Ele traz vida para dentro de casa, honra na rua e relevância na sinagoga. Porque hoje a igreja tem relevância na sinagoga, e vergonha na rua, e tem morte dentro de casa. Mas o Senhor está trazendo restauração e cura. Ele não veio para acusar Jairo, Ele não veio para condenar Jairo. Muito pelo contrário, Ele veio colocar as coisas no seu devido lugar. Que Deus está visitando a terra, e na igreja corrigindo o curso dela. Está trazendo cura, está trazendo restauração. E Ele vai ao encontro. Agora, como nós sabemos que essa mulher representa a igreja? E qual é o problema dessa mulher? Aonde era a enfermidade dela? Era exatamente no lugar da intimidade. Ela não estava só enferma por 12 anos,
Por 12 anos ela não tinha intimidade com o marido. Porque ela estava enferma exatamente no lugar da intimidade. E nós sabemos que o fluxo da mulher, ele tem um sentido restaurador. Porque coloca o sangue cansado para fora. E renova o sangue, porque sangue é vida. Só que aquela mulher por 12 anos só saía vida. Não tinha reposição de vida. Por quê? Porque ela estava enferma exatamente no lugar da sua intimidade. E quando Jesus se deixa ser tocado pelaquela mulher, Ele está dizendo para mim e para você: eu estou curando a enfermidade da igreja, para que ela volte e tenha intimidade com o seu marido, e seja relevante dentro da sinagoga, tenha expressão de honra na rua, e tenha vida dentro de casa. Quantos estão comigo? Por isso uma noite dessa é tão relevante, porque o Senhor está estabelecendo colunas, balizadores cada vez mais, e é um tempo de cura e restauração. E como essa mulher representa a igreja, não é à toa que a criança, a filha de Jairo, que estava enferma para morrer, ela tinha exatamente 12 anos. Porque está falando do mesmo sentido. Quando a igreja começa a ter relevância só na sinagoga e desonra na rua, é porque começou a adoecer dentro de casa. E essa menina exatamente, entenda, quando a gente tem relevância na igreja, na sinagoga, mas não tem honra na rua, é porque uma ferida começou dentro de casa. E se essa geração que veio na frente, que representa a mulher do fluxo de sangue, se ela não se permitir ser curada, a geração que está nascendo dentro dos nossos lares, ela morre. Por isso que Jesus estava mostrando para Jairo a condição da igreja e como ele estava em busca para sará-la, em busca para curá-la. Só que a coisa mais linda é quando Jesus chega na casa de Jairo. Vou eliminar os processos da ida e tudo mais. Quando ele chega na casa de Jairo, ele não deixa ninguém entrar, só entra com ele Pedro, Tiago e João. E ele, quando ele ressuscita aquela menina, que ele está dizendo, uma geração que está vindo, está morrendo dentro de casa, está sendo um aborto, ela não consegue nascer, ela não tem vida para ter vigor, para brotar, ela está morrendo. Assim como quando aquela igreja começou a sangrar e ficar doente, aquela igreja adulta começou a ficar doente, a geração que vinha nascendo ia morrendo. E ele disse, sai todo mundo. Vem só Pedro, Tiago e João. Ele entra no quarto para curar aquela menina, ela já está morta, agora ele ressuscita aquela menina. Entenda uma coisa, para que Jesus ressuscite, para ressuscitar a menina que estava vindo, ele foi no escondido, ele foi dentro de casa. Mas para curar a igreja adulta que estava sangrando, ele curou na rua. Porque se enquanto nós escondermos as nossas mazelas como igreja, e ser só maioral na sinagoga, e ter relevância na sinagoga, e não deixar a gente curar a nossa vergonha, nossa geração vai morrendo dentro de casa. Para que nossa geração ressuscite dentro de casa, nós vamos ter que deixar Jesus curar a gente no público. Por isso que ele tem dito, quando ele fechou nessa pandemia, é tempo de buscar o Senhor, se arrepender, é tempo de purificar o coração, é tempo de corrigir caminhos tortuosos. Por quê? Porque eu quero trazer ressurreição dentro dos lares, e que a próxima geração, ela tenha vida. Então quando aquela mulher foi curada na rua, a menina ressuscitou dentro de casa. Quando a mulher começou a adoecer na vida adulta, a menina começou a morrer. Então entenda uma coisa, Jesus estava falando com Jairo e com os maiores da sinagoga. Agora que, por favor, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Jesus entrou na casa de Jairo. Foi ressuscitar a filha? Ou foi ressuscitar o pai? Foi ressuscitar o pai dos vícios da sinagoga, que lhe faz maioral ali, mas não lhe deixa ter vida dentro de casa. E ele não estava ali para condenar Jairo, ele não estava ali para criticar Jairo, ele estava ali para trazer cura, restauração e colocar as coisas no seu devido lugar, que é o que Deus está fazendo. Uma janela se abriu dentro desse tempo, aonde ele está corrigindo o curso das prioridades da igreja. Relevância na sinagoga, honra na rua e vida dentro de casa. Ele está curando a igreja.
Ele está sarando a igreja. Por isso uma noite dessa tem relevância. Por isso que quando o pastor Miguel orou por cada um, orou e profetizou sobre os filhos. Porque o Senhor está trazendo cura, está trazendo restauração. Só que a cura também não vem de qualquer jeito. Aquela mulher, antes de ser curada, ela, de certa forma ela foi exposta. Antes dela ser curada, de certa forma, ela teve que entender que ela vai precisar de se deixar ser tocada. Tem muita coisa escura na igreja, muita coisa obscura. Mas aqueles que estiverem dispostos a ser curados, o Senhor quer trazer vida dentro do lar, honra na rua e relevância na sinagoga. Às vezes o nosso tripé, ele não está pronto. Às vezes desse tripé, às vezes tem um pé manco. Pois saiba, chegou o tempo de cura. Porque ele saiu e foi ao encontro daquela situação. Ele revelou aquela mulher, ele estava falando com Jairo. E para mim não ir mais longe, a coisa mais linda é que ele chama Pedro, Tiago e João. Ele busca a autoridade da igreja. Ele busca os homens, as colunas da igreja. Traz junto, chama o pai e a mãe. Ele ressuscita a menina. Traz a menina para o pai e para a mãe. E ele dá uma ordem agora. Agora, por favor, dei de comer essa criança. Porque a vida eu coloco nela, mas quem vai alimentar ela são vocês. Chega da escola alimentar, chega dos desenhos animados alimentar, chega dos filmes alimentar. Eu dou vida, mas quem alimenta é vocês. A igreja precisa dar de comer de fato e de verdade para os seus filhos que estão morrendo, intoxicados por aquilo que estão comendo. Entenda uma coisa: quando Moisés nasce, a mãe colocou aquela criança, aquele menino no rio, porque o faraó estava mandando matar as crianças. E a filha de faraó acha aquela criança. Eu vou encerrar. Quando a filha de faraó acha aquele menino lindo, parece que tinha 3 meses, foi o tempo que ela conseguiu esconder. Só que a irmã mais velha daquele menino, a Miriam, ela vai seguindo aquela criança no rio, no curso do rio. De repente a filha de faraó, que coincidência, né, irmão? Não foi nem Deus, não foi nada, isso é uma coincidência que acontece. A filha de faraó estava lá, olha aquela criança, pega aquela criança, uau, que lindo, isso eu vou criar como meu filho. E nisso chega a Miriam. Oh, coincidência está passando aqui, viu? Que coisa fantástica isso. Sabe de uma coisa? É um bebezinho ainda, ele vai precisar de uma ama de leite. Eu conheço uma ama de leite. Você não quer que eu coloque essa criança para ela comer com essa ama de leite? E levou para a própria mãe de Moisés. Só que Moisés, ele foi criado onde? Na casa de Faraó. Mas quem é que dava de comer? Era a mãe. Porque se é você que alimenta, teu filho pode ser criado nesse mundo que é casa de Faraó, nesse mundo que é Egito. Entenda uma coisa: Moisés, foi criado na casa de Faraó, mas quem dava de comer era a sua casa. Porque se você alimenta o seu filho, ainda que ele seja criado na casa de Faraó, amanhã ele é um libertador. Porque entenda uma coisa: quem decide se o seu filho vai ser um escravo ou um libertador no Egito é quem dá de comer para ele. Por isso ele está corrigindo as coisas. Por isso ele está corrigindo o curso, colocando as coisas no seu devido lugar. O Senhor está trazendo cura e vida para dentro de casa, para ter honra na rua e relevância na sinagoga. Eu não quero ir mais longe, eu sei que o horário hoje avançou, mas há um selo do Senhor, irmãos, dentro desse tempo. Precisamos entender o calendário de Deus e aquilo que Ele está fazendo. Por favor, a gente pode ir para a sinagoga, entrar na fila da bênção, ou a gente pode ir na sinagoga para ser instruído de como ter vida dentro de casa, honra na rua e relevância na sinagoga. Fica de pé comigo, por favor.